Bem, seguimos com mais informações porque, diante do assédio de siglas como MDB, PSD e União Brasil, Lula afirmou hoje em coletiva de imprensa que ainda não conseguiu montar a sua estrutura ministerial. Segundo o petista, não há pressa para anunciar os nomes. Vamos acompanhar. E se tiver que anunciar, eu vou anunciar, mas não tem nada certo, querida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar passo para frente e voltar atrás. Eu não posso. Então eu não tenho pressa. Porque eu só vou tomar posse dia 1º de janeiro. Por que eu tenho que ficar anunciando as coisas agora? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, tudo que as pessoas falarem é bom que vocês publiquem, porque eu fico sabendo. É bom, mas o que vai valer é quando eu falar. Quando eu falar, é definitivo. Apesar disso, Lula disse que deverá ter um pouco mais de ministérios do que teve em seu segundo mandato, cerca de 25, para conseguir agradar suas alianças. A expectativa é que o MDB tenha 3 pastas e PSD e União Brasil outras 2. Com as costuras políticas feitas com os partidos de centro, Lula foi obrigado a entrar em campo para acalmar os aliados, que temem uma perda de espaço do PT na nova configuração ministerial. O petista também descartou que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vá assumir alguma pasta. José Maria Trindade é a volta de um expediente tradicional, antigo, em que um chefe de executivo acaba dividindo os seus ministérios ou as suas secretarias para atender justamente os partidos que o apoiam. É a tal da governabilidade, não é isso? Em busca da governabilidade. É isso mesmo, o PT está tão fragilizado, chegou à presidência da República, mas não significa, como o Olavo Carvalho falava muito isso, que chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas é um caminho para se chegar ao poder. E é esse caminho que ele está trilhando, né? Primeiro chegou, foi eleito a presidente da República, está procurando inclusive partidos que votaram contra ele, né, para a presidência, foi atrás de vários partidos e quis saber se poderia contar com alguns, ou seja, para evitar que embarque para a oposição, uma estratégia para isolar o PL. Agora, veja bem que Lula está inseguro, mais inseguro do que muita gente por aí que está muito afoito. Ele dizendo aí que é preciso ter uma certeza a partir da diplomação do dia 12. Aí ele fala, tem na cabeça 80% do corpo ministerial, isso também não é verdade, pode ter na cabeça dele, mas ele não domina isso, quem domina são os partidos políticos, né? E haverá a indicação de alguns ministros logo de cara, o ministro da Defesa, e dá nessa entrevista sinais claros ali de perfil do ministro da Economia. Será o ministro da Fazenda, vai separar, o Ministério do Planejamento vai cuidar de orçamento, de contas do governo, né? E o ministro da Economia ou da Fazenda vai definir linhas programáticas. E ele já define que Lula será o ministro da Fazenda. E é isso que assusta ainda mais as pessoas que entendem a cabeça do PT e a cabeça do Lula. Ele dá até ali as linhas da economia, superávit fiscal, né? Quer também reduzir a dívida interna. No primeiro governo dele ele reduziu a dívida externa, acabou, o Brasil não tem mais, praticamente não tem a dívida externa, mas a dívida interna está monstruosa. O Brasil hoje gasta 2 trilhões de reais para o serviço da dívida, não é pagar a dívida interna, né? Então ele deu as linhas ali de que o Haddad pode ser esse ocupante do ministério, mas o ministério, o ministro mesmo será ele. Ele sinaliza então que vai se encontrar com Roberto Campos Neto, presidente eleito, se encontrar com o presidente do Banco Central, que é independente e tem mandato mais 2 anos no governo Lula. Então ele poderia simplesmente nomear um ministro para conversar com o presidente do Banco Central, nada mais natural. É estranho que o presidente faça esse tipo de ação. Então Lula será o ministro da Fazenda. Por outro lado também, ele dá uma demonstração clara de que vai fazer essa composição. Simone Tebet, por exemplo, Lula é visível, gostaria de nomeá-la ministra, mas o MDB dizendo, olha, peraí, se está convidando o MDB, significa que o MDB vai indicar, não é indicar uma pessoa do MDB, e o MDB tem uma linha, tem uma fila dos poderosos, e Simone Tebet não está na frente
desta fila poderosa do MDB. Então Lula poderá dar um ministério para Simone Tebet, mas será na tal cota pessoal, cota dele, porque o MDB quer indicar lá os seus postulantes mais antigos. Fala-se no filho do Renan Calheiros, o Renanzinho, né? E por outro lado, Lula teve uma reunião que é considerada assim importante com o ex-presidente José Sarney, com mais de 90 anos, 92 anos, e ele falou, Lula, né, de que respeita o ex-presidente, ex-senador e tal, e que tem muito respeito a ele. Já é uma consulta ao alto clero do MDB e que tem uma forte influência, inclusive, com o judiciário. Tem muita gente aqui avaliando de que o futuro governo pode, sim, se aliar ao judiciário, aí ficaria forte demais, só restando o Congresso Nacional. Se o Congresso existir, seriam os dois contra o Congresso Nacional. Então, este é o panorama. Esta é a linha desta fala do ex-presidente Lula, já saiu daqui de Brasília, passou uma semana aqui em Brasília, semana inteira aqui em Brasília, de domingo até hoje, teve várias reuniões, e algumas públicas, outras privadas. A reunião dele com o presidente da Câmara mesmo, eu tentei de todas as formas apurar lá o que foi falado, mas ninguém sabe. Até os mais próximos aliados do Lira não dizem que ele não fala, e enfim, foi uma reunião realmente entre os dois, difícil de se apurar quando só dois assim, mas foi uma semana onde o Lula veio aqui dar ordem dizendo para a Gleice, olha, você vai cuidar do PT, não vai ficar no ministério não, assim como vários auxiliares ali do centro de convenção. Lula está dando muita importância aqui à diplomação, e eu concordo com ele, a diplomação é importante, né? É quando ele passa um patamar diferente, para ser questionado só muito depois. A partir da diplomação, ele fica apto a tomar posse. Portanto, bem seguro, rapaz. Pois é, mas, Zé Maria, muitas pessoas comentaram que dava para identificar um certo constrangimento no semblante de Gleice Hoffmann durante essa entrevista coletiva. Bem, vamos escutar agora a avaliação de Roberto Mota. Mota, quando indagado pelos jornalistas sobre os nomes dos ministros, Lula disse, mas calma, vocês estão com pressa, até em tom de ironia. Mas espera aí, dia 2 de dezembro, em tese, falta menos de um mês para a posse. Eu acho que a gente precisa dar um passo para trás, Daniel, examinar a situação como um todo. O desejo de poder é natural na história da humanidade, né? O homem começou a se organizar em tribos, depois reinos, depois impérios, e sempre ocorreram disputas selvagens para ver quem conquistava o poder e mandava nos outros. Aí veio a Guerra Civil Inglesa, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, com novas formas de governo. Então a gente tem na Inglaterra a monarquia parlamentarista, nos Estados Unidos uma república verdadeiramente federativa, e esse modelo democrático, ele passou a dominar no Ocidente. Mas não se iludam. Qualquer que seja o modelo, é sempre um pequeno grupo que manda na maioria. O que é o melhor que nós, cidadãos, podemos esperar de um sistema político? São 4 coisas. Primeiro, que os escolhidos para mandar na gente não sejam as piores pessoas da sociedade. Segundo, que eles não fiquem para sempre. Terceiro, que eles sigam regras e constituições. E quarto, que sempre exista liberdade para que seja possível denunciar crimes e abusos. Todas essas 4 coisas que eu acabei de citar estão em xeque hoje no Brasil. Coronel Gerson Gomes, também sobre esse assunto, o mistério de Lula para anunciar seus futuros ministros. Com você, coronel. Acho que o seu microfone está fechado, coronel. Me chamou a atenção especificamente 2 ministérios que estão sendo conversados. Ele deixou escapar que pretende criar um ministério, uma secretaria especial, segundo ele, ligada diretamente à presidência da República, dos povos originários, se referindo aos indígenas. E me chamou a atenção essa iniciativa do pretenso ou do alegado eleito, né, presidente alegadamente já eleito, que ele
fala de indígenas num contexto bem diferente, porque após esses 4 anos de governo Bolsonaro, o que nós percebemos é que houve uma mudança, inclusive, da percepção dos próprios índios do que eles gostariam de receber do Estado brasileiro. E é interessante que eu fiz um levantamento porque hoje houve uma manifestação no aeroporto de Brasília, e eu perguntei para quem estava lá em Brasília se poderia saber. Eles me falaram que eram Chavantes e Caiapós que estavam no aeroporto, mas que já conseguiram, naquele acampamento em frente ao comando do Exército, ao QG do Exército em Brasília, existem várias etnias. Então, além dos Chavantes, além dos Caiapós, há Parecis, há Anauê de Roraima, há Nambiquaras. Então, há uma série de etnias chegando, e esse grupo, pelo que eu soube, ele está se avolumando. Interessante, porque todos eles têm um discurso unânime de rejeição à pessoa do eleito, ou à pessoa do ex-presidente Lula. É um momento bem peculiar, porque fala-se de criar agora uma secretaria especial, um ministério para dar voz aos povos originários, talvez num contexto igual o que aconteceu no Chile, ou igual o que aconteceu no Peru, ou o que aconteceu até no Equador, porque são temas que são muito explorados por esses grupos identitários. Mas no Brasil, esse momento agora, nós encontramos os índios querendo ser incorporados à sociedade, querendo trabalhar, querendo exercer os seus direitos. É um momento bem diferente. E me chamou a atenção também a questão do Ministério da Defesa, que tem sido falado, em que houve sinalizações daqueles que já fazem as articulações para as trocas de comando no Exército, Marinha e Força Aérea, que, na verdade, tudo aquilo, todas aquelas ameaças de José Dirceu, de José Genuíno, de que cabeças seriam cortadas e que seriam escolhidos generais mais modernos, tudo isso caiu por terra, e me parece que o presidente que pretende subir a rampa no dia 1º de janeiro optou por manter os mais antigos. Então, nada diferente. Todas as promoções aconteceram exatamente como ocorre nas Forças Armadas, por mérito da carreira, né? E também os que vão comandar serão o chefe de Estado-Maior da Marinha, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea e provavelmente o general mais antigo do alto comando, com a saída dos atuais 3 comandantes das forças. Tá certo, os comentários e também as informações do coronel Gerson Gomes. Agora, para fechar esse assunto em relação às especulações em torno dos possíveis ministros de Lula, Fernão Lara Mesquita. Fernão, 2 minutos e meio, por favor. Eu volto à tecla que eu tenho batido. O que mais me assusta no presente momento brasileiro é que é a diferença entre o Lula desta eleição e o Lula das eleições passadas, né? Nas eleições passadas, o Lula precisava convencer, né? O Lula escrevia cartas aos brasileiros se comprometendo a não ser o Lula, né? A negar aquele Lula que todo mundo já sabia que ele era pelas declarações anteriores, né? A já partir para a eleição com os seus ministros contratados, todos os principais sendo principalmente anti-Lulas, não é? Como ficha pregressa, vamos dizer assim, né? Tudo para garantir que um governo do Lula não seria aquilo que a ideologia do partido do Lula sempre professou, né? E não incluiria as violências que esse partido que apoia a ditadura, apoiava a ditadura do proletariado e apoia todos os ditadores do mundo, para convencer as pessoas de que não era isso que ele estava pretendendo implantar no Brasil. Dessa vez foi diferente, né? Dessa vez o Lula foi para a eleição sem nada, sendo apenas e tão somente o Lula. Ele não prometeu nada, ele não se cercou de ninguém, ele não precisa mais disfarçar, ele não precisa mais fingir que ele não é o Lula.
né? E isso me diz que ele é assim porque o Lula é um cara absolutamente objetivo, né? Ele não dá ponto sem nó, né? Por quê? Porque ele já se considera detentor de instrumentos de força suficientes para calar a boca de quem quiser dizer qualquer coisa, como eles têm calado, né? De fato, isso está acontecendo desde antes da eleição, né? E principalmente aconteceu durante a eleição. E é isso que me assusta, porque se eles já estão se comportando desse jeito, né, batendo palmas para gente como o Nicolás Maduro, que lá na Venezuela substituiu as Forças Armadas e as polícias locais por armando o equivalente do MST deles, que eram uns caras de chapéu de palha que começaram a ir para a rua tudo de fuzil Kalashnikov na mão, né, e atirar em manifestantes. Quer dizer, então, ele não precisa mais disfarçar, e é isso que me provoca arrepios, né? Então, essa coisa dele, ele não está dizendo o que ele vai fazer com a economia, ou com isso ou com aquilo, porque ele não sabe mesmo, ele não está nem interessado nisso, né? Ele não precisa ter uma economia boa para se garantir e ser reeleito e vender uma imagem do partido dele que não é a real mais, né? Porque, primeiro que ele está no fim da vida, e depois, que é isso? Quer dizer, eles estão o tempo todo agredindo o país com atos de força. Com atos de força. Eles não estão querendo convencer ninguém de nada, né? É o perder o mané. É nós na frente do cano do revólver. E é isso exatamente o problema que eu acho que explica e justifica todas essas multidões que sentem isso de uma forma talvez menos articulada do que essa que eu estou historiando o processo, mas sentem isso, sentem que é disso que se trata, e é por isso que elas estão tão assustadas e tão persistentes e resilientes. Pois é, assunto importante. Os futuros ministros de Lula. Agora sim, para fechar, Paulo Figueiredo. Paulo, 2 minutos e meio, por favor. Dá até para ser mais breve que isso. A gente fica vendo, né, dezembro, e a gente não sabe quem vão ser os ministros. Isso mostra um estado preocupante da sociedade brasileira, uma parcela da sociedade brasileira significativa, não sei qual foi o percentual, mas sabemos que uma parcela significativa da sociedade brasileira deram um cheque em branco para um doido, né? Um homem que quer Nicolás Maduro ao seu lado, um homem que anda cercado por gente de pior categoria, né? Então, quantos ministérios serão? Não sabemos. Quem serão os ministros? Também não sabemos. Veja, só na transição, 400 caras na transição, 4 vezes mais do que o normal. Não sei quantos desses são picaretas. Vários, uma porção de picaretas. E vocês não imaginam por que essa demora, né? Qual a demora? Qual a dificuldade? Você tem uma ideia do que vai fazer para o Brasil? Está na fala dele. Ele não sabe quantos ministérios, ele não sabe quem nos ministérios. Qual é a dificuldade? O que está sendo decidido? É uma prova que estão fazendo para ver quem são os mais qualificados? É uma análise rígida de currículo? Mas é claro que não. Estão fazendo um leilão com o Brasil. Estão leiloando. Essa hora o Brasil é um porco na mesa e estão cortando. A perna vai para quem? Vai para fulano. Aqui o tocinho vai para quem? O bacon vai para quem? O Brasil é um porco numa mesa, o Lula tem uma faca e está cortando para quem der mais. Isso é a discussão de ministério. É isso que é a discussão de ministério no Brasil. E o estado mental grave social foi traduzido para mim melhor do que ninguém pela minha amiga economista Renata Barreto, que ela falou o seguinte: nós já sabemos quem vai cantar na posse do Lula, mas não sabemos quem vai ser os ministros.
Olha que loucura, olha que estágio de pobreza mental, né? Os artistas que vão dar ao circo são mais importantes do que aqueles que vão comandar as pastas no país. E eu acho que nós nos acostumamos a ter, em geral, quadros capazes, técnicos, à frente dos nossos ministérios nos últimos anos, mas não é isso que a gente espera do governo do PT. Isso era uma prática que o PT já tinha abandonado completamente. Então, vamos esperar o que vem por aí para a gente poder efetivamente ficar comentando a desgraça com precisão, como diz o Lula.